Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do nosso Matemática e Companhia, dando aquelas boas-vindas. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre resolução de provas de concurso. Especificamente, nós vamos resolver 5 questões da Prefeitura Municipal de Bombinhas do ano de 2019. A banca é a FEPESE, que é uma banca muito comum no estado de Santa Catarina. Mas eu já quero também dizer aqui algumas novidades para você ficar ligado no nosso canal. Uma delas é que semanalmente nós teremos resoluções de provas de concurso, seja de matemática ou de raciocínio lógico, ok? Então, convido você a ficar ligado semanalmente no nosso canal, que essa é uma novidade que nós estamos trazendo para você. Mas, além disso, também fica aquele meu convite para você curtir nas nossas páginas no Instagram, o @matemática_cia, ou também no Facebook, Matemática e Cia. Lá, semanalmente, também nós temos muitas postagens para você seguir e ficar por dentro das nossas novidades aqui no canal. E também nós temos lá algumas postagens com dicas diferenciadas para você ao longo da semana, tá certo? E agora nós vamos para o que interessa. Nós vamos falar da nossa prova para nível médio, cargo administrativo da FEPESE 2019, beleza? Então acompanha comigo essa primeira questão que diz assim: um professor decide dividir seus alunos, 20 meninos e 24 meninas. Então eu já vou começar destacando esses dados aqui na questão. Olha só, são 20 meninos, ok? E 24 meninas, em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de meninas em cada grupo deve ser igual. Então, o número de meninas deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo também deve ser igual, ok? Logo, o número total de alunos, ou seja, meninos e meninas, em cada um dos grupos será de... Então, o que esse problema está envolvendo? Primeiro, ele está envolvendo divisão. Por quê? Porque nós queremos dividir esses alunos, como está dizendo ali. E só que são números diferentes, 20 meninos, 24 meninas. Mas de que maneira que eu quero fazer essa divisão? A divisão tem que ser no maior tamanho possível. Então, isso já está me dando a ideia do quê? Máximo divisor comum, ou a sigla MDC. Eu vou fazer o máximo divisor comum entre os números 20 e os números 24, ok? Para você fazer o máximo divisor comum, vamos lembrar o que é o máximo divisor comum. É o maior número que divide ao mesmo tempo o 20 e o 24, ok? Para nós fazermos isso, nós vamos fazer uma divisão, ou melhor, uma decomposição simultânea. Só que eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui o 20 separado para uma decomposição e o 24 separado para uma outra decomposição. Vamos lembrar, o 20 ele é divisível pelo número 2. Então, vai dar 10 dividido por 2 dá 5, que é divisível só por 5 e dá 1. Ok? Esse é a decomposição do número 20. O número 24, decomposição primeiro por 2, porque é par, vai dar 12. Dividido por 2, vai dar 6. De novo 2. E depois por 3, né? 6 dividido por 2 dá 3, dividido por ele mesmo dá 1. No máximo divisor comum, nós vamos pegar todos os valores que estão em comum. Por exemplo, eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui no 24. Então, são os números em comum. Então, um número 2 que está em comum. Aqui eu tenho um outro número 2 que está em comum também para os dois. Então, o maior divisor em comum vai ser 2 vezes 2. O número 5 e o número 2 e 3 nós não usamos. Ou seja, o maior número que eu consigo dividir ao mesmo tempo o 20 e o 24 vai ser 2 vezes 2, que é 4. Veja que o 4 ele aparece nas alternativas, só que nós queremos saber o quê? O número de alunos em cada grupo. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu sei que nós temos um total de 20 meninos. Então, com os meninos, nós vamos proceder da seguinte maneira.
eu vou dividir 20 por 4. Ou seja, em cada grupo eu vou ter 5 meninos, ok? Meninas são 24. Então, nós vamos colocar ali meninas, 24 dividido por 4, que vai dar 6 meninas. Ou seja, em cada grupo, nós vamos ter um total de 5 mais 6, que dá 11 pessoas. Agora, observando as alternativas, né? Nossa alternativa correta, letra E, 11 pessoas. Quero que você, né, se possível, já deixe nos teus comentários o que você achou dessa questão. Achou uma questão fácil, uma questão difícil? Lembrando que é uma prova de nível médio. Então, deixa nos teus comentários o que você achou dessa questão, tá certo? Porque a gente sabe que máximo divisor comum é um assunto de nível fundamental, mas muitas vezes, né, nós que já passamos pelo ensino médio, acabamos esquecendo. E são assuntos recorrentes em provas de concurso de nível médio. Então, dá uma olhada lá comigo, beleza? Vamos aproveitar e vamos fazer a próxima questão? Acompanha comigo essa questão que diz assim, ó. Em um aquário, a razão entre peixes grandes e peixes pequenos é de 7 para 18. Se nesse aquário o número de peixes pequenos excede o número de peixes grandes em 132, então o número total de peixes grandes e pequenos no aquário é. Vamos observar uma coisa? Primeira coisa que ele falou é a razão. A palavra razão para nós significa uma divisão. Ele falou nessa ordem peixes grandes e depois peixes pequenos. Ele disse que essa razão é de 7 para 18. Então, o que isso significa? Se eu fizer uma divisão entre a quantidade de peixes grandes, que aqui eu vou usar a letra G, e peixes pequenos, essa divisão vai me dar uma fração de 7 para 18. Quer dizer o quê? A cada 7 peixes grandes, eu tenho 18 peixes pequenos, certo? E aí ele fala o seguinte, que nesse aquário, o número de peixes pequenos excede. Quer dizer o quê? Ele ultrapassa. Então, se eu subtrair a quantidade, ó, peixes pequenos menos peixes grandes, a diferença vai dar 132, ok? E aqui eu vou te ensinar um pulo diferente do que nós estamos acostumados em questão de concurso. Vou te ensinar um macete aqui para resolver esse tipo de questão. Aqui ele está usando uma subtração, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai realizar também uma subtração entre os dois números da fração, entre o 18 e o 7, nessa ordem, ok? Então, vamos lá, ó. Peixes pequenos menos peixes grandes, a gente sabe que dá 132. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o 18 dos peixes pequenos menos o 7 dos grandes. 18 menos 7 vai dar 11, ok? E agora nós vamos então fazer uma divisão do 132 por 11. Dividindo 132 por 11, aí eu vou te dar um macete aqui de divisão por 11. O segredo é observar os números que estão nas pontas. Olha o número 132, olha só o macete aqui que pouca gente sabe. O número 1 e o número 2 são os números que estão nas pontas. Veja se a soma deles não dá exatamente o número que está aqui no meio. Ó. 1 mais 2 dá 3, dá o número que está no meio, certo? Então, esse número é divisível por 11. E o que isso significa? Que para fazer a divisão dele por 11, é só cortar o número do meio. Resumindo, 132 dividido por 11 vai dar 12. Certo? Se você armar a conta, vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Mas o que eu vou fazer a partir de agora? Foi dado que a razão entre o número de peixes grandes e peixes pequenos, volto lá no início da questão, é de 7 para 18. Nós vamos multiplicar esse 7 por 12 e vamos multiplicar o 18 por 12, beleza? 7 vezes 12... vai dar o quê? 84 peixes grandes. Então, essa é a quantidade de peixes grandes. São 84. Beleza.
Ô professor, o que eu faço agora para achar a quantidade de peixes pequenos? Você vai multiplicar 18 por 12, normalmente. Quer armar a conta? Não tem problema. Faz lá, ó, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Colocamos um 0. 1 vezes 8 e 1 vezes 1. Somando, nós teremos 6. 3 mais 8, 11. 1 mais 1, 2. 216 peixes pequenos, certo? Então, se nós temos essa quantidade e nós queremos saber o total, nós vamos fazer 84 mais 216, ok? 4 mais 6, 10. 8 mais 1, 9. Com mais 1, 10 novamente. E aí nós temos 300 peixes ao todo. Veja que a questão ela fala o quê? Ela não nos dá um número exato, mas o 300 ele vai se encaixar exatamente aonde? Mais do que 320? Não. Mais do que 290 e menos que 320. Letra B, a nossa alternativa correta. Então, isso é um tipo de raciocínio que nós temos que prestar bem atenção, porque essa questão, ou melhor, esse tipo de questão, ele cai sempre nas provas de ensino médio. Essa é uma questão de razão e proporção. É um dos conteúdos que mais aparece em provas, beleza? Observa comigo então a terceira questão. Essa aqui é molezinha, molezinha. Essa aqui já tem vídeo nosso aqui no canal para você dar uma olhada. Eu já dei alguns macetes sobre essa técnica, que é sobre mínimo múltiplo comum. Questão fácil, fácil. Observa comigo. Uma pessoa tem que tomar 2 remédios, A e B. O remédio A deve ser tomado a cada 3 horas e o remédio B a cada 4 horas. Se nesse instante a pessoa tomou os 2 remédios simultaneamente, isso voltará a ocorrer em, no mínimo. Então veja que é uma questão bem molezinha, né? 2 remédios A e B, vou destacar ali. O primeiro a cada 3 horas e o segundo a cada 4 horas. Por que eu sei que é o mínimo múltiplo comum? Porque é o menor número que vai aparecer na tabuada do 3 e do 4 ao mesmo tempo. Então daí a ideia mínimo é o menor tempo que isso vai acontecer de novo. É o menor tempo em comum. Para isso, fazer o mínimo múltiplo comum do 3 e do 4, aqui nós temos várias técnicas. A mais comum, a mais tradicional, fazer a decomposição simultânea, fazer a decomposição junto. Por exemplo, 3 e 4, o 4 é par, então eu posso dividir por 2, o 3 permanece. O 2 ainda é par, também é divisível por 2, então fica 1, o 3 permanece. Agora que nós só temos o 3 e o 1, eu posso fazer a divisão por 3, e aí sim, eu encerro a minha conta quando todos os valores da minha divisão terminam com 1. Para saber o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, significa que isso vai acontecer a cada 12 horas, que seria o resultado da letra A. Você pode também fazer diferente, se você quiser, tá? Você pode colocar em ordem todos os múltiplos do 13 e do 4, diferentes de 0. Vou dar um exemplo aqui para você, olha só. Você pode fazer assim, ó, lembrando, né? Mínimo múltiplo comum tem que ser diferente de 0. Então, posso colocar ali do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Agora eu vou colocar os do 4. Vou colocar alguns, né? Então, por isso até vou colocar ali 3 pontinhos. Do 4. 4, 8, 12, 16, 20. Qual é o menor múltiplo que apareceu ao mesmo tempo? O 12. Então, por isso, ele é a nossa resposta certa, beleza? Deixa teus comentários aí no vídeo sobre essa questão, beleza? Vamos para a próxima? A próxima, que é a quarta questão, essa questão aqui sim exige um pouquinho mais de raciocínio, mas nada muito complexo, tá? Essa questão envolve regra de 3, mas qual tipo? Regra de 3 composta.
Então, regra de 3 composta, também tem vídeo aqui no nosso canal, vídeo completo sobre como resolver regra de 3 composta. Depois você dá uma olhada aí também. Se tiver algumas dificuldades, coloca nos seus comentários aí, tá? Porque isso é muito importante para nós. Então, essa questão diz assim: em um restaurante, 18 garçons atendem 330 pessoas a cada 3 dias. Então, eu tenho ali o número de garçons, 18, o número de pessoas que são atendidas, 330, a cada 3 dias. Então, veja que são 3 grandezas. Logo, para atender 550 pessoas a cada 2 dias, o número de garçons é... Então, como é que eu vou fazer? Eu vou anotar passo a passo. Eu vou usar aqui a letra G de garçom. Então, eu tenho lá 18 garçons para atender 330 pessoas em 3 dias. Nós queremos que eles atendam 550 pessoas em 2 dias. Para isso, nós vamos precisar de X garçons, ok? Para resolver essa regra, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos elencar da seguinte maneira aqui, ó. Essa aqui é a minha coluna principal, é a coluna dos garçons. Então, nós vamos escrever ela na forma de fração, 18 para x. Vou colocar aqui na outra tela. Então, 18 para x e vamos escrever o sinal de igual. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a questão do número de pessoas. O número de pessoas era 330, passou para 550. Pergunta que eu faço é, para atender mais pessoas, ó, o número de pessoas aumentou, então eu vou colocar aqui um sinal de mais. Se o número de pessoas está aumentando, eu preciso de mais garçons ou menos garçons? Com certeza, quanto mais pessoas eu tenho, mais garçons eu preciso. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu vou manter exatamente uma fração com 330 e o 550. Então, vamos lá. 330 sobre 550. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós mantemos a fração. E aqui, agora, o sinal de vezes. Vamos para a nossa outra informação. A quantidade de dias está aumentando ou diminuindo? De 3 foi para 2, então ela diminuiu. Quanto menos dias eu quero fazer o serviço, se eu quero fazer o serviço em menos dias, eu vou precisar também de mais garçons. Eu esqueço agora a coluna do meio. Quanto menos dias, mais garçons. Então isso significa o quê? Significa que as grandezas agora são inversamente proporcionais, porque uma delas está diminuindo, a outra está aumentando. Então agora na minha fração, o 2 vai ficar em cima e o 3 vai ficar embaixo. Ou seja, né, ficaria exatamente dessa forma, ó, 2 sobre 3. O que eu posso fazer aqui antes de multiplicar esses números em linha reta? Antes de multiplicar, eu posso eliminar os zeros. E outra coisa que eu posso fazer antes também aqui é fazer uma divisão. Por exemplo, eu posso dividir esse número 33 pelo 3. 33 dividido por 3 fica 11. Então, 11 vezes 2 sobre, aqui fica 1, então já não conta mais. 11 vezes 2 sobre 55, ok? Para terminar, é possível dividir o 55 pelo 11? Sim, é possível. Como o número maior está embaixo, então o meu resultado dessa divisão vai ficar embaixo. 55 dividido por 11 fica 18 sobre x, igual a 2, que ficou em cima, sobre 55 para 11 dá 5. Para terminar, multiplicamos cruzado. Ou seja, 2 vezes x é igual a 18 vezes 5. 18 vezes 5
dá 90, certo? 18 vezes 5, 90. O 2 que está multiplicando, divide. 90 por 2, vamos precisar de 45 garçons. Então, exatamente esse resultado, né, nós vamos encontrar ali na letra C. Maior que 40, menor do que 50. Então, essa vai ser a nossa resposta certa, certo? Passando para a próxima questão. A próxima questão, tranquila também, diz assim, ó. Dentro de um terreno quadrado, é montada uma quadra esportiva de 56 metros quadrados. A área remanescente, quer dizer, a área que ficou, é de 200 metros quadrados. Então, vamos pensar o seguinte, qual era a área total dessa quadra, ou melhor, desse terreno? A área total do terreno era os 56 metros quadrados, mais os 200. Ou seja, temos uma área total de 256 metros quadrados. E essa área, ela é um quadrado. Segundo o problema, essa área tem o formato de um quadrado. Olha ali, ó, em um terreno quadrado. Como é que eu faço para calcular a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, lado vezes lado é igual a 256. E lado vezes lado é a mesma coisa que lado elevado ao quadrado. 256. Se a minha letra está ao quadrado, eu vou terminar a minha operação fazendo o quê? Fazendo a raiz quadrada do número 256, que é 16. Assim eu descubro que cada lado do meu terreno tem exatamente 16 metros, que é a letra C. Espero então que você tenha entendido essas questões, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. O que você achou do nível dessa prova? Deixa nos teus comentários também. Lembrando que a partir de agora, semanalmente, teremos questões de concursos públicos, ou de matemática ou de raciocínio lógico. Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio, enfim. Deixa nos comentários também se você tem algum pedido especial de alguma prova, que nós vamos tentar resolver essas suas questões da prova aqui também num próximo vídeo, tá certo? Então, o meu abraço, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!